Chegava no ovelha lá, não, essa aqui não é a que eu quero a melhor. Até que ele pegou a melhor ovelha que ele tinha para ofertar a Deus. Eu faço um parâmetro assim para a pessoa entender o que passou no coração dele naquele momento. É como mais ou menos quando você vai dar um brinquedo do seu filho. A alegria do pai é quando vê o filho receber aquele brinquedo e ver o sorriso, a alegria da criança. Então, ele queria fazer esse presente para Deus da melhor maneira possível. Já o seu irmão, Caim, quando foi separar a oferta para Deus, ele chegava e falava assim: está bom demais para Deus. Não, eu vou pegar uma, mas que está bem. É para Deus mesmo. Ele não precisa disso. Ele não está precisando, ele quer tudo. Como é que eu vou dar? Ele levou aquilo que era o pior. Deus rejeitou a sua oferta. Semente, além de ser boa, ela tem que ser dada com coração, com amor. Eu tenho um amigo meu, hoje eu estou na rádio que eu trabalhava, ele dizia que a pior coisa do mundo é quando ele recebeu uma pessoa, que a pessoa pagava para ele com uma vontade. Isso podia não podia. E isso é verdade. Quando a pessoa dá com uma vontade, com o coração mesmo, aquilo lá fica no lado. Não serviu nem para ele, nem para quem recebeu. Quando você tiver que dar alguma coisa para Deus, ou para alguém, você dá com alegria, com satisfação, com amor. Não retém, não fica com remorso, aí eu perdi. Porque a pior coisa do mundo é a pessoa que fica olhando para trás. Né? Mas eu tinha tal coisa que não levou. Aí eu perdi tal coisa. Aí eu tive que pagar. Olha para frente. Deixa as coisas do passado aonde ele está no passado. E dê com alegria. Você entregou alguma coisa para alguém para salvar uma conta? Amém, glória a Deus. Diz a palavra de Deus que tudo dá graça, né? Dá graça a Deus por isso também. A semente, quando for plantada, tem que ter um adubozinho junto com ela. Que a sua satisfação, a melhor coisa que eu acho na minha vida é quando eu consigo chegar e devolver o dízimo na igreja. É quando eu consigo ofertar. Eu fui ofertante de grandes quantias na minha vida. Para mim não tinha coisa melhor do mundo. Era uma alegria que eu tinha dentro de mim que só eu para poder sentir. Parece que eu tinha cumprido uma grande obra na minha vida. Independente do que o pastor ia fazer ou deixar de fazer com o dinheiro, nada da minha conta. Para mim o que importava era que eu estava devolvendo aquilo que era de Deus em primeiro lugar. E segundo, que eu estava plantando aquela semente maravilhosa. E para mim não tinha coisa melhor. Depois de preparar o terreno, escolher o terreno, preparar, semear, vem o que, pastor? O cultivo. Tem muita gente, e isso já vi, óbvio, que quando faz a sua plantação, às vezes até grande, ótimo, só que ele acha que o trabalho dele encerrou isso tudo. Parou. Está aqui, já foi a minha parte. Agora é Deus agindo. Mas ele esquece que precisa cultivar, precisa cuidar da outra planta. E como é que a gente cuida de uma semente espiritual? Com ferramentas espirituais, oração, jejum, santificação. Queria abrir um parênteses aí para poder ser um pouquinho didático com essa palavra, santificação. Eu escuto muita música dizendo: santifica-me, Senhor. Queria dizer para os amados irmãos que Deus inicia a santificação do ser humano, mas quem termina ela é o homem. Santificação é separar as coisas do dia a dia. Deus te toca e te separa, te escolhe, ou vem para cá. Mas quem decide a santificação é o ser humano. Quando a pessoa se santifica, ela está abstendo das coisas que o diabo oferta dia após dia. Pode ver, são muitas.
uma das coisas que mais você precisa ter para regar a sua plantação chama-se perseverança. Há coisas que você vai me perguntar, eu não vou conseguir responder para você. Tem coisas que é só com você e Deus. O que eu quero te dizer nessa noite, que quando você está passando principalmente por lutas, o que menos falta é pessoas para dizer ao contrário, como aconteceu com o João. A mulher chegou nele e disse: larga tudo, chuta o balde, abençoa a Deus e morre. O que menos falta nesse mundo é gente para poder desanimar você. Eu queria te dizer nessa noite que a coisa que mais eleva o ser humano crente são as dificuldades. Quer um exemplo? O que seria de Davi se não fosse Golias? O que seria de José se não fosse os traídos dos irmãos deles? E tantos outros personagens aqui. Quer dizer, Deus pega aquela adversidade que você está passando para poder te exaltar, te levar para cima. Então não há motivo para que você desista da sua caminhada, que você desista do seu plantio, da sua lavoura. Você, quando vier as dificuldades, a falta de chuva, vou dar até um conselho para você, dá uma conversadinha com o nordestino. Eles todo ano esperam uma boa colheita. Planta, espera, naquele ano não vem chuva, vem tudo, mas no outro ano ele está prontinho para plantar de novo. Imagina, eles esperam, eles creem na mudança do tempo na natureza, e nós que temos Deus hoje. Então não há motivo para esmorecer. Toda coisa que eu vi aí na hora de Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Muita gente acha que encerra só no semeio, mas ele tem que cuidar da sua plantação. E ele vai cuidar, orando, vigiando para que outros não roubem o que é dele. Diz a palavra de Deus que nós temos que orar e vigiar 24 horas por dia. E quando vem a época da colheita, aí a pessoa acha, claro que a coisa ficou fácil, é só colher, mas ainda tem o trabalho da colheita. Você percebeu que você começou trabalhando, passou trabalhando, vai terminar trabalhando? A colheita ela começa e termina trabalhando. E mais uma coisinha que eu quero chamar a atenção dos amados irmãos. Como é que essa colheita vem, irmão? De que jeito, de que forma? Em toda a Bíblia que eu já li até hoje, de ponta a ponta, toda vez que Deus fala que vai agir, que vai abençoar, que vai transformar, é alguma coisa que você tem, que você fez, que você está trabalhando. Deus não gosta de preguiçoso. Ele fala que vai multiplicar o seu celeiro, que vai abençoar o fruto do teu trabalho, que vai multiplicar o seu rebanho. Ou seja, você tem que ter alguma coisa para Deus agir naquilo. Se você não tem nada, se você não planta, se você não trabalha, não há como Deus agir. É um princípio básico também. Não tem como você querer que Deus abençoe o zero, o nada. É a mesma coisa da pessoa. Você acredita que eu aprendi há quase 18 anos, quando você recebe o seu salário, a primeira coisa que você deve fazer é separar o seu dízimo. Sabia disso? Sabe por quê? Porque através do seu dízimo, Deus vai repreender 4 castas de demônio na sua vida. Que é o gafanhoto, o migrador, o portador, o destruidor e o devorador. Mas se você gastar antes, para separar o dízimo depois, Deus vai repreender o quê? Você já gastou.
Então, separa o teu dízimo primeiro. São duas coisas, regras básicas também para você aprender. Primeiro, separa o teu dízimo, para que Deus repreenda do que sobrou dos outros 90%, aquilo que será protegido pela sua obediência ao dízimo. Outra coisa que eu aprendi também: dízimo não multiplica riquezas. Sabiam disso? Que dízimo não prospera? São duas irmãs que andam lado a lado: o dízimo e a oferta. O dízimo ele repreende na tua vida o ataque dessas 4 castas de demônios. Apenas isso. Você não vai gastar com remédio, seu carro não vai quebrar, você não vai ter prejuízo, ou seja, aquilo que você ganhou vai ser protegido. Isso por si só não é prosperidade. Você quer multiplicar os seus bens, a sua prosperidade, aumentar? Aí vem a última, a oferta. E o que é uma oferta alçada? É aquela oferta que Deus toca no seu coração. Dá tal coisa, dá tanto, faz um propósito. Essa é a oferta alçada. É essa que vai abrir as portas. É essa que vai aumentar a sua colheita. É essa que vai multiplicar os pãezinhos, os peixinhos do seu celeiro, da sua casa. É a oferta, é a semente. Estava vendo agora uns dias atrás, eu tenho quase 4.000 amigos no meu Face. Tem que pegar o seu Face lá, te adicionar. De vez em quando tem, inclusive, um rapaz aqui de Goiânia, falando sobre o trízimo da casa própria. Não sei se alguém viu isso aí. O pastor Silvio Rafael pregando sobre o trízimo da casa própria. Eu assisti o vídeo de ponta a ponta e não vi o pastor Silvio Rafael falar hora nenhuma de trízimo. Ele estava falando sim de semente. Aí eu fui e postei no rapaz que colocou, ele falou assim: você tem que ler um pouquinho mais a Bíblia. Ele não está falando disso, como você falou, ele está falando de semente. Semente é oferta. Oferta pode ser 30%, pode ser 100%, pode ser 1%. Aquilo que Deus toca no seu coração. O que importa é que Deus tocou no seu coração e você vai fazer. Aí ele dá uma desculpinha lá e tirou o vídeo do ar da timeline dele. Então você tem que discernir, primeira coisa, que, primeiro, dízimo é uma coisa diferente da outra, da oferta. Dízimo para você se proteger contra o ataque do inimigo. E oferta é para que Deus pegue a semente e multiplique na sua vida. Amém? Glória a Deus. Enquanto a colheita não vem, enquanto ainda não chegou o tempo dela maturar, de borrachar, como faz o arroz, né? E secar para que seja cortado, é necessário que você continue guardando no seu coração aquela promessa. Eu falei com os irmãos sobre a dificuldade da gente guardar as coisas que a gente prega. Mas a gente tem um pouquinho de culpa também, a gente não explica muito bem como é que as coisas funcionam. Eu demorei 5 anos para entender o que é o tal. Irmãos, vocês têm que tomar posse também. Se chegava no irmão e perguntava, não respondia. Chegava no outro irmão, eu tive que descobrir sozinho, eu e Deus, o que era tomar posse da Deus. Todo mundo falava, ninguém sabia explicar. Então você tem que guardar no seu coração. Isso é tomar posse, você não pode desistir. Eu tenho um sonho, irmãos, que já tem mais de 20 anos que está comigo. E eu sei que Deus vai cumprir ele. Não por conta de uma certa palavra que muita gente gosta de usar ela. Eu não encontrei embasamento bíblico ainda para ela. Por isso eu não gosto de usar. Que é aquela que fala que Deus, a pessoa não morre enquanto não cumprir. Eu não encontrei nada disso na Bíblia. Se alguém concorda, me mostra onde que a Bíblia fala isso, porque eu não consigo encontrar. Pelo contrário, eu encontrei vários planos de Deus sendo interrompidos ou modificados, porque a pessoa que tem livre-arbítrio conseguiu querer ir por outro rumo. Deus tinha um plano perfeito e de repente aquela pessoa não quis cumprir aquele plano e ele cumpriu o plano de outra pessoa. Isso é a Bíblia. Agora essa palavra de que você vai morrer enquanto Deus não cumprir o que ele te prometeu, isso
eu não sei se tem embasamento bíblico. Amém? Vem, glória a Deus. Vamos orar então. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, depois de nós refletirmos, ouvirmos a Tua palavra, nós guardamos esta palavra em nosso coração. Senhor, meu Deus, e cremos, ó Pai, nesta palavra, porque é a Tua palavra, meu Deus, porque a lei, Senhor, foi criada por Ti. Pai, tudo que nós semeamos por palavra, pensamentos, ações, Senhor, tudo isso são sementes, e nós vamos colher com certeza. Pai, que nós possamos estar dia após dia, semeando palavras, semeando ações, atitudes, financeiramente, também, ó Deus, uma boa semente, para que nós tenhamos uma boa colheita. Deus nos abençoe cada coração, cada um dos teus filhos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.